Olá a todos, espero que vocês estejam bem. Hoje é a nossa aula número 3 de Fundamentos, que também é a última. Lembrando que na aula 1 a gente estudou aspectos macroscópicos da química, como conceitos de substâncias, mistura, a classificação, né, das mesmas e a importância do reconhecimento para que nós, no futuro, saibamos classificar o tipo de separação de mistura que é ideal para cada caso. Já na aula 2, a gente trabalhou um pouquinho com o aspecto microscópico, a gente falou de atomística, a gente falou de tabela periódica, distribuição eletrônica, bem superficialmente, que vai nos auxiliar, né, não só na parte de propriedade dos elementos, mas também em ligações químicas, determinação se um composto é iônico, covalente, e a gente falou brevemente sobre isso para ativar aquela memória sobre o nosso conteúdo básico visto no ensino médio. A aula de hoje ela vai ter um foco diferente porque ela vai ser voltada para cálculos em química. Lembrando que aqui a gente vai retomar conceitos como mol, massa, volume, concentração, tá? Então, a partir de agora, a gente entra nesses conceitos de cálculos em química. É importante a gente relembrar que para nós que trabalhamos com química, a quantificação, seja de átomos, moléculas, íons, ou até mesmo de massa, ela vai ser de extrema importância de acordo com nossa área de estudo. Para quem é da área da nutrição, a gente vai trabalhar com várias tabelas, né? Por exemplo, com quantidade de açúcar, proteínas. Isso é parte de uma quantificação, que nesse caso, na grande maioria das vezes, é feita através da massa, né? A massa do que a gente tem sobre uma massa total. Para quem é da farmácia, a concentração dos medicamentos é obtida a partir dessas relações, né? Uma quantidade em massa por uma quantidade, por exemplo, de um solvente, no caso de soluções ou suspensões, e no caso dos comprimidos, de acordo com a dosagem daquele sólido. Então, nós temos que sim saber esse básico para desenvolver aí habilidades que no futuro serão muito importantes. Então, já de cara, eu gostaria que vocês recordassem o conceito de mol. E esse conceito de mol, que é a quantidade de matéria, ele está relacionado com o número de átomos existentes em 12 gramas de carbono 12. Lembrando que esse número 12, na última aula, a gente viu que é o quê? É massa, porque o número atômico do carbono é 6. E a partir dessa correlação entre mol e massa de carbono 12, a gente também pode falar do número de Avogadro, que é uma constante que equivale a 6,02 vezes 10 a 23 partículas, entidades, um pouco do que a gente viu na última aula. Então, só para que vocês recordem, um mol ele vai ter correlação direta com a constante de Avogadro, e automaticamente eu posso correlacionar que um mol de qualquer substância possui uma massa. Massa é essa agora que para um mol será chamada de massa molar. E a espécie no estado gasoso vai possuir um volume. E esse volume, na maioria das vezes, nós trabalhamos na CNTP, que são as condições normais de temperatura e pressão, que em muitos exercícios já devem ter visto equivalente a 22,4 litros, tá? Então, vamos lembrar que existem algumas fórmulas muito importantes que a maioria de vocês devem recordar. Vamos começar, né, convertendo massa da substância em número de mol. Como o número de mol é a quantidade de matéria, gostaria de lembrar de vocês que ele é representado pela letra N, tá? E aí, nós vamos, para encontrar a massa, ela geralmente é dada, depende do exercício, e nós utilizaremos a unidade de gramas, enquanto a massa molar
que muitas das vezes também nós encontramos com o auxílio da tabela periódica, ela é dada em gramas por mol. Gente, se nós fizermos o cálculo, quando a gente elimina a grama, vai sobrar a resposta em mol, tá bom? Por isso que é importante que vocês utilizem as unidades corretas. A massa molar, a gente vai poder utilizar a tabela periódica para nos auxiliar, tá? Uma vez que a massa atômica ela vai estar correlacionada com essas massas moleculares. O que a gente vai fazer? A gente vai somar, no caso da massa molar, o número das massas. Então, por exemplo, se eu tenho H2, cada hidrogênio na tabela periódica é representado por uma unidade atômica. Só que nesse caso, a gente vai trabalhar com a massa molar ou molecular, que é 1 grama por mol. No caso, eu tenho 2 hidrogênios, então uma molécula de H2 tem o peso de 2 gramas por mol. Beleza? Se eu tenho H2O, você vai lá na tabela periódica, eu tenho 2 hidrogênios, 2 vezes 1, mais a massa do oxigênio, que é 16, total de 18 gramas por mol. Ou seja, a cada 1 mol de água, eu tenho o equivalente em massa a 18 gramas. Tá? Tudo com aquela regrinha que a gente viu relacionada ao carbono 12. Então, pegando um exemplo aqui simples, olha, quantos mols de átomos de sódio existem em 12,5 gramas de sódio metálico? A formulazinha que nós vamos utilizar é essa, e aqui ficou bem fácil, porque é só substituir, ó, massa dada sobre a massa molar, corto grama com grama, resposta em mol. Ao realizar esse cálculo, a gente chega no valor de 0,54 mol. É muito importante a questão das unidades justamente para que você dê a resposta certa. Vai que na hora da prova a gente pergunta para vocês qual é a quantidade de mols, você responde em grama. Ou seja, por mais que o resultado esteja certo, você, por causa da unidade, acabou de errar uma questão, tá bom? Então tem que ficar atento a isso. Nem todos os professores eles vão considerar, eu estou falando assim genericamente para vocês se atentarem, né? O raciocínio se a resposta estiver errada ou vice-versa. Existem professores que vão considerar o raciocínio e a resposta, às vezes, eles não consideram, tá? Então, fiquem atentos para que vocês não tenham essa perda de pontos considerável. Vamos para o caso 2, que é o caso, né, de cálculo de massa molar. A gente vai somar as massas molares daqueles átomos que a gente consegue ver na tabela periódica. Então, por exemplo, tenho lá aquele quadradinho com meu símbolo e tenho o número 23 e 11. O menor é o número atômico e o maior é a soma do número atômico, ou do número de prótons, com o número de nêutrons, que é a massa atômica. Pessoal, olha só, qual a massa molar da água, do etanol e da sacarose? Então, a água a gente sabe que é H2O. E aqui, ó, nesse exercício, ele já nos deu as massas molares, equivalentes aos átomos. Olha só, a massa molar da água é o que a gente fez anteriormente. Eu tenho 2 hidrogênios, tenho que multiplicar 2 vezes 1 e somar com os 16 do oxigênio, chegando em 18 gramas por mol de água. Já do etanol, C2H6O, a gente multiplicando, ó, 2 vezes 12 mais 6 hidrogênios, o 12 é do carbono, mais 16, quanto que eu tenho? 46 gramas por mol. E vai ser interessante que a gente vai usar isso aqui daqui a pouco. Olha, massa da sacarose, 12 vezes 12, mais 22 vezes 1, mais 11 vezes 16, total de 342 gramas por mol. Então, a gente aí chegou em 18 gramas por mol da água, 46 gramas por mol do etanol e 342 gramas por mol de sacarose. Olha esse exercício. A massa de uma moeda de cobre é 3,2 gramas. Quantos mols de cobre há nesta moeda? E quantos átomos deste elemento? O que a gente vai utilizar? Se a gente tem massa, falta massa molar, a gente consegue achar o número de mol. Consequentemente, você sabe que 1 mol tem 6,02 vezes 10 a 23 entidades. No caso,
pode ser átomos, íons, depende do que a gente está trabalhando. Vamos fazer esse cálculo aqui. A gente tem que... Aí eu gosto de separar os dados justamente para eu não ficar perdido na hora da prova. Olha só, a massa que eu tenho dada é de 3,20 gramas. Você vai ter que ir na tabela periódica e ver que a massa molar, no caso, o elemento que a gente está trabalhando, cobre, é de 63, deixa eu só voltar aqui, 63,5 gramas. E eu quero saber o número de mol. Como que eu vou fazer? Só jogar na fórmula. Número de mol é igual a massa sobre massa molar. Isso aqui então vai ser o quê? 3,20 gramas dividido por 63,5 gramas por mol. Pessoal, aqui cortou um pouquinho, né? Eu vou arredar para cá. Vou até apagar aqui. Então, ó. Cortou grama com grama, sua resposta vai ser em mol. Aqui, o número de mol vai ser 0,050 mol. Esta é a resposta. É obtida, então, pela divisão de massa pela massa molar. Só que isso não é tudo. Essa é a resposta equivalente à primeira parte, que é quantos mols de cobre. Falta uma coisa agora. E o que que é? Ele nos pede a quantidade de átomos. Para você achar a quantidade de átomos, você vai relacionar o quê? Vou colocar aqui no meio, que aí fica para vocês no vídeo. Olha só, 1 mol equivale a 6,02 vezes 10 a 23 partículas, ou átomos, íons. Como vocês têm um valor de 0,050 mol, é só vocês fazendo uma regrinha de 3 básica aqui, ó. O valor de x, então, é essa multiplicação cruzada. Isso por isso, multiplicado, dividido por 1 não vai fazer diferença, mas aí você corta mol com mol, sua resposta vai ser em átomos, que é o que ele está perguntando. Quando você faz essa conta, o resultado vai dar assim, 0,33 vezes 10 a 23. A questão que a gente está trabalhando com notação científica, eu já gosto de lembrá-los que se eu andar com a vírgula para a direita, esse valor ele tem que diminuir. Então, guarda, direita diminui. Esquerda vai aumentar. Andei para a direita, a vírgula veio para cá. Sua resposta agora é 3,03 vezes 10, diminuiu, 22, o quê? Átomos. E assim a gente completa a nossa questão. Então, acabei de fazer os cálculos, estão aí, tá? Vou ampliar novamente para quem quiser dar uma conferida. Fred, está um pouquinho diferente. Eu arredondei a massa do cobre só para ficar mais fácil para quem tiver dúvida. Esses slides eles vão ser enviados hoje para todos, para que vocês tenham todo o conteúdo, tá bom? Vamos fazer o número 2, novamente, trabalhando agora com a massa do etanol que a gente já achou lá atrás. Então, ó, quantos mols de etanol existe em um copo de 250 ml? Pessoal, ele me deu volume. Só que é muito importante, ele me deu outro dado, a densidade. Então, vamos lá? Ele me deu o volume de 250 ml e me deu a densidade, que é uma propriedade específica que a gente trabalhou lá, de 0,79 gramas por ml. Aqui, eu sei que densidade é massa sobre volume.
Eu vou precisar aqui da massa, porque no cálculo lá, ó, número de mol é igual ao quê? Massa sobre massa molar. Se vocês precisarem lembrar, ó, a colinha está debaixo do meu rosto ali, então esqueça. Então vou colocar aqui ela em outro lugar. Então, ó, densidade que a gente vai usar, mas o número de mol é massa sobre massa molar. Vamos fazer as contas aqui. Eu preciso da massa. Então, massa é igual ao quê? Densidade vezes volume. Como que vai ficar aqui, então? Ó, a massa vai ser 0,79 gramas por ml vezes 250 ml. Corta ml com ml. Nossa resposta aqui, quem fez aí, deve dar 197,5 o quê? Gramas. Então, essa é a massa de etanol que nós temos, tá? No nosso copo. Só que a minha pergunta não é qual é a massa. Essa aqui é parte dos dados que eu preciso. Eu preciso do quê? Número de mol. Então, o que você vai fazer? Para achar o número de mol, você vai pegar a massa dada, que é 197,5 gramas, e dividir por 46 gramas por mol, que foi o que a gente fez lá, tá? Vamos na calculadora fazer rapidinho? Quem tiver a possibilidade de usar a calculadora científica e já aprender esses comandos, vai ser muito importante. Eu devo soltar um videozinho ensinando o pessoal a trabalhar com a calculadora científica, que ou as genéricas da Cássio, se eu não me engano, que é uma que eu mais trabalho e é que o pessoal também mais trabalha, tá? Esse resultado aqui dá 4,29 mols. Então, essa é a nossa resposta. Desculpa que ficou aqui falhado. Então, pessoal, a gente acabou de resolver outro exercício. Quem tiver dúvida, refaça e depois dá uma olhadinha no vídeo. Tranquilo? Vamos agora para número 3. Deseja-se preparar uma solução contendo 0,15 mol de açúcar. No caso, é a sacarose que a gente trabalhou na questão anterior. Qual a massa dessa substância deve ser pesada? Pessoal, ele nos deu o quê? O número de mol agora. Vou apagar aqui. Ele nos deu o número de mol, que é 0,15, e quer saber a massa. Vamos só lembrar aqui, ó. Número de mol 0,15 e a massa molar da sacarose era 342 gramas por mol. Aqui também é mol, né? E ele quer saber a massa necessária. O que a gente faz? Ó, número de mol é massa sobre massa molar. Empolguei aqui. Então, a massa vai ser número de mol vezes a massa molar. Vamos lá? Massa vai ser 0,15, que multiplica 342. Lembrando que nós vamos cortar mol com mol, a resposta vai ser em gramas. Então, 0,15 vezes 342, a gente tem um total de 51,3 gramas de sacarose necessários para preparar essa solução. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, como eu disse, podem perguntar pelo Moodle ou também enviarem um e-mail, tá? Lembrem que na última aula e também na primeira, eu considerei que conhecer e classificar os tipos de misturas é de extrema importância para se reconhecer o tipo de método de separação que a gente pode utilizar. Mas um tipo de mistura que é homogênea, que a gente sempre vai estar falando na química, são as soluções.
tá? Elas apresentam uma fase mesmo ao microscópio, porque existem misturas que ao olho nu elas são homogêneas, mas ao microscópio elas apresentam um caráter heterogêneo. E nesse caso, a gente vai trabalhar principalmente com o método de preparo, mas também a gente pode cobrar alguns métodos de separação que, inclusive, nós realizamos nas aulas experimentais. Então, alguns exemplos de soluções é a água do mar, o ar que a gente respira, tá? Algumas ligas metálicas e alguns métodos de separação que a gente vê, a destilação, a cristalização, a osmose, tá? E a maior parte das soluções que a gente trabalha, elas são feitas em balões volumétricos, que são instrumentos de medida que tem um alto grau de confiabilidade. Notem que eles têm uma marcação, ou seja, eles medem um volume único de maneira precisa, tá? E nós vamos trabalhar com isso nas aulas experimentais, tá bom? Então, vamos lá. Definição de soluções. A gente sabe que toda solução a gente vai ter o que a gente chama de soluto e o que a gente chama de solvente. Qual que é um conceito importante de se chamar uma solução? É identificar quem é soluto e quem é solvente. Na maioria das vezes a gente fala que o solvente é aquele que não altera o estado físico durante o preparo da solução. Então, por exemplo, se nós temos NaCl sólido, quando vocês vão preparar uma solução de NaCl, nós temos a produção de Na mais aquoso mais Cl menos aquoso. Ou seja, o restante da água que não foi envolver os íons, né, através do processo da solvatação, ela continua no estado líquido. E nós temos, então, por uma interação íon-dipolo, essa solvatação formando essas espécies. E o sódio sólido, ou Cl, né, no caso do composto cristalino, eles passam a ser agora compostos aquosos. É uma das maneiras da gente falar. Existe uma bem mais simplista, que é aquele que está em maior quantidade, é o solvente, aquele que apresenta-se em menor quantidade, é o soluto. Também outras maneiras simplistas de trabalhar aqui seria: o soluto é aquele que dissolve no solvente, tá? E aí a gente entra com conceitos de solubilidade, o que é solúvel e o que é insolúvel, o que é miscível, o que é immiscível. Foi o que eu perguntei na primeira aula, né? Se água e óleo se misturam. Sim, se misturam, formam uma mistura heterogênea, porém eles são immiscíveis. Eu tenho diferentes solubilidades. O óleo tem baixa solubilidade em água. Porém, ele deve apresentar uma alta solubilidade em outros tipos de solvente, como solventes orgânicos, tá? Então, para a gente falar que é solúvel, a gente tem que falar de uma grande quantidade ali, né, de capacidade de solução. No caso do NaCl, vocês notem que eu falo da formação do Na+ e do Cl-, ou seja, eu tenho a formação de eletrólitos, né, cátions e ânions. Quando eu falo, por exemplo, da dissolução do açúcar em água, essa dissolução não ocorre ali, né, com formação de eletrólitos, que no caso aumenta muito essa solubilidade, porque eu tenho interação íon-dipolo. Mas ela acontece, por exemplo, no caso dos açúcares, pela interação de ligação de hidrogênio, que é uma interação intermolecular. Então, quando eu tenho a formação de eletrólitos, eu tenho a formação de íons. Vocês vão ver que isso é muito importante durante o processo de ionização dos ácidos, que vão ter características importantes para vocês, não só na prática quanto na teoria. O processo também de dissociação iônica e, consequentemente, também de solubilização de algumas espécies de acordo com o pH. Tá? Então, vamos lá. Olha esse exercício aqui. Quem é o soluto e o solvente em cada uma das soluções a seguir? Sal e água. Água é o solvente, sal é o soluto. Etanol e água na cerveja. Etanol é o soluto, água, solvente. Etanol e água no etanol combustível. Água, soluto, etanol, solvente.
CO2 na Coca-Cola e no ar. O CO2 na Coca-Cola é soluto e no ar também. Lembrando que no ar o nosso solvente seria, aí, no caso dessa mistura gasosa, o nitrogênio, que está em maior quantidade. Tá bom? Então, existem exemplos de soluções, que aí vai de acordo com a classificação, tanto, né, do solvente quanto do soluto. Eu tenho uma solução gasosa, e aí eu posso citar, ó, meu solvente é gasoso e meu soluto também, que é o ar que a gente respira, né, os gases liquefeitos do petróleo. Solução líquida, meu solvente é líquido e, por exemplo, eu tenho um soluto gasoso. Oxigênio na água, CO2 no refrigerante, tá? Uma solução líquida no qual eu tenho solvente líquido e o meu soluto líquido. O álcool na gasolina ou a água no álcool combustível, tá? Líquido sólido, por exemplo, o sal na água do mar ou o sal em alguma, né, solução salina. Sólida, no caso sólido gasoso, o hidrogênio no paládio metálico, tá? Isso aí vai ser importante para vocês em algumas reações que é utilizado o catalisador. Mais para frente no curso, provavelmente vocês vão ver. Sólido líquido, no caso mercúrio na prata. Quem que é o líquido nesse caso? Mercúrio. E sólido sólido, que é o caso que eu falei para vocês de soluções sólidas, que são algumas ligas metálicas, como prata no ouro, aço, tá bom? Então vamos lá. Características das soluções. Distribuição homogênea, mesmo que microscopicamente, dessas partículas. É possível o preparo de soluções com concentrações diferentes. A gente falou lá na primeira aula, né, de características extensivas e intensivas. Tá? Componentes de uma solução não se separam por métodos mecânicos, como decatação, flotação ou filtração simples. Né? É o caso de você pegar uma água, no qual você tem solubilizado o açúcar. Vamos pensar no café. O açúcar que está na água dissolvido, se você prepara, né, esquenta a água com açúcar, ela vai passar ali no café, né, durante o processo de preparo. Uma outra coisa que eu acho que vocês podem perceber é quando a gente utiliza, por exemplo, né, a água com sal. Se vocês somente filtrassem, vocês conseguiriam obter água potável através, né, da água do mar. Não é assim, né? Porque eu tenho ali solubilizado, eu tenho, no caso, partículas que estão envolvidas por essas moléculas do solvente, tá? E aí é necessário que nós utilizamos, né, a utilização de métodos que provoquem mudança de estado físico ou, né, a gente tenha outros tipos de interação. Então, no caso, é utilizar destilação, a cromatografia, osmose reversa, no caso principalmente da purificação de água do mar, tá? Pessoal, se a gente está falando de soluções, a gente tem que falar de solubilidade. Por exemplo, como eu posso preparar soluções com diferentes concentrações, existe também uma possibilidade de haver um limite de solubilidade para determinado soluto. Então, por exemplo, eu consigo dissolver uma quantidade de NaCl em 100 ml de água. Vamos supor que sejam 28 gramas. Quando eu já coloco 29 gramas, né, eu acho que é 38, perdão. Quando eu já coloco 39 gramas, o que vai acontecer? Esse 1 grama a mais, ele vai ser precipitado, ou seja, ele não vai estar mais solúvel, ele vai estar no seu estado sólido. Eu já passo a ter uma mistura heterogênea ou uma solução com corpo de fundo. Então, saber interpretar esses gráficos de solubilidade é muito importante, porque eu tenho aqui um gráfico onde eu tenho a solubilidade em gramas, ou o coeficiente de solubilidade em gramas por 100 ml do solvente, e a variação da temperatura. Em muitos casos, né, notem que o aumento da temperatura faz com que eu tenha um aumento da solubilidade, em alguns casos até mesmo drásticos, né, com aumento excessivo. Mas em outros casos eu tenho a diminuição. Então, por exemplo, se eu trabalhasse com a temperatura de 40 graus, eu teria aqui, ó, espécies que são pouco solúveis e algumas que são mais solúveis. Por exemplo, se eu pegar o NaCl, o aumento de 20 para 30
eu não tenho um aumento em relação à concentração, né, a quantidade em massa. Mas quando eu pego, por exemplo, aqui o dicromato, de 40 para 50 graus, eu já tenho aqui, olha, um aumento quase que de 20 para 30, ou seja, um aumento de 10 gramas de acréscimo ali de massa para se tornarem solúveis. Esse outro gráfico aqui, ó, eu tenho a solubilidade pela temperatura. No caso, esses gases aqui, ó, o metano, o O2, o monóxido e o hélio, eles, com o aumento da temperatura, eles tendem a diminuir sua solubilidade. Tá? Tem que saber interpretar isso mais ou menos, vocês depois podem brincar com esses gráficos, tá bom? Então, a gente tem alguns tipos de soluções. Soluções diluídas, concentradas, insaturadas e saturadas. Tá? No caso aqui, ó, eu trabalhei com 25 gramas de NaCl em 100 gramas de água, obtendo uma solução insaturada. Solução insaturada é aquela que a quantidade do meu soluto, por quantidade de solvente, ainda não atingiu o que a gente chama de coeficiente máximo de solubilidade, né, que seria o limiar para que a minha solução se tornasse saturada. Então, olha, quando nós trabalhamos com 50 gramas de NaCl, eu já tenho 14 gramas de corpo de fundo, ou seja, o limite aqui é 30, eu falei errado aquela hora, é 36 gramas por 100 ml de água. Se eu já colocar 37, 1 grama vai de corpo de fundo. No caso aqui eu coloquei 50, eu tenho o quê? 14 gramas de corpo de fundo, ou seja, eu paro de ter uma solução insaturada e passo a ter uma solução saturada com corpo de fundo. Tá? Aqui alguns exemplos de soluções quando nós trabalhamos com o método de cristalização, né, para purificar. E eu tenho aqui uma solução super saturada. Então, com o acréscimo de um cristalzinho, a gente consegue abalar, né, todo aquele equilíbrio do sistema, fazendo que tudo que estava dissolvido, solubilizado, comece a se cristalizar. Por isso que a gente pode utilizar, né, o método de cristalização para purificação. Aqui tem os exemplos dos métodos de separação de acordo, né, com o tipo ou a classificação das nossas misturas. Por isso que eu peguei no pé desde a primeira aula, porque é uma coisa prática que você tem que saber. Então, por exemplo, a filtração, a gente leva em conta o tamanho da partícula. Essa partícula é insolúvel, por exemplo, no solvente. Tá? Então, por exemplo, água e areia. A areia é insolúvel na água. Tá bom? O café, né, o pó de café, ele também é insolúvel na água, ele fica retido no filtro. A decantação, a gente já utiliza densidade, ou seja, é muito comum quando a gente pergunta o que é decantação, a pessoa falar quando o sólido sedimenta. Você acabou de dar a resposta. O sólido, ele sedimenta, ele é mais denso, ele vai para o fundo. A decantação é o menos denso ir para a parte superior. Então, por exemplo, água e óleo. Existe o processo de decantação? Sim. Quem decanta? O óleo. Água e areia. A areia sedimenta e a água, ela decanta. Tá bom? Nós temos processos aqui como a centrifugação, que nós utilizamos a densidade, mas com o auxílio da força centrífuga, tá? E aí também existe o caso de existirem sólidos insolúveis no líquido, tá? No caso da floculação, é um método que também é utilizado como auxiliar. Você adiciona um agente floculante, formam-se flocos que podem sedimentar ou flotar, tá bom? Isso é muito importante, como aqui, ó, a decantação, a filtração, decantação, a flotação e a floculação, muito utilizados em tratamentos de água, tá bom? Já quando a gente trabalha com mudanças de estado físico, a gente pode falar de destilação simples, tá? Destilação fracionada aí para obtenção de frações do petróleo, a extração quando a gente precisa obter algum tipo de
de produto com valor agregado, ou até mesmo no caso dos chás que a gente utiliza, o próprio café, nós utilizamos uma extração que a gente faz o quê? Permeia um solvente, no caso do café e do chá, em alta temperatura, dependendo da situação, em sólidos, né? No caso são resquícios de caules, de folhas, e arrasta-se através, né, da afinidade do soluto com o solvente componentes que nós utilizamos no nosso dia a dia, como por exemplo a cafeína, tá? Então, essa parte de cálculos que são muito importantes para nós é saber concentrações de massa por volume, as concentrações molares. Eu vou falar mais hoje de massa por volume, concentração molar, vou falar de ppm, ppb e algumas porcentagens em massa que nós utilizamos muito ao longo do curso, não só da teoria, mas como da experimental também. Então, quando eu falo de concentração massa por volume, eu estou falando basicamente de grama por litro. Todos os exercícios que estão aqui, eles estão com gabarito, vocês podem tentar, eu não vou fazer todos, mas a gente vai fazer alguns aqui, tá? Então, o primeiro que a gente vai fazer é esse aqui, ó. Qual a concentração em massa por volume de uma solução preparada dissolvendo-se? Vou grifar aqui, ó. 2 gramas de KCl em 250 ml de água. Pessoal, notem que a gente tem aqui já o que? A gente tem uma unidade de massa e uma de volume. E ele quer a concentração em massa por volume. Então, o que a gente vai fazer? Concentração é massa sobre volume, o volume sempre em litros, então a concentração vai ser a massa que ele nos deu, que é 2 gramas, dividido, ó, 250 ml. Para a gente converter para litro, só dividir por 1000 dá 0,25 litros, tá? Então, ó, dividido por 0,25 litros vai dar... Pessoal, é a mesma coisa de eu multiplicar 2 vezes 4, né? Porque eu estou dividindo por 1/4. Então, eu tenho aqui um total de 8 gramas por litro. Também, quem gosta de fazer regrinha de 3, eu tenho 2 gramas em 250 ml. Se eu precisar de 1 litro, eu tenho 4 vezes mais. É só multiplicar e eu obtenho 8 gramas por litro. Agora, imagine que eu quero preparar 100 ml dessa solução com o dobro de concentração. Se eu preciso de 8 gramas para 25 ml, agora eu preciso de 8 gramas, não, se eu preciso de 2 gramas para 25 ml, eu obtenho uma concentração de 8 gramas por litro. Para 100 ml, eu vou precisar do dobro. Ó, do dobro não, mentira, tô fazendo errado aqui, ó. Eu vou precisar de quanto? É só você fazer aqui, ó. Deixa eu ajeitar aqui. Eu preciso preparar, então, um volume de uma solução com o dobro da concentração calculada. Então, eu preciso de uma concentração agora de 16, perdão. De 16 gramas por litro. Então, eu preciso saber a massa para um volume de 100 ml. Convertendo isso aqui dá 0,1 litros. Então, eu tenho que concentração é massa dividido por volume. Então, a massa vai ser concentração vezes volume. Minha massa vai ser 16 gramas por litro, que multiplica 0,1 litro, que vai ser igual a 1,6 gramas. Tá bom? Desculpa a confusão aqui. São muitas aulas, já estou um pouco cansado. Pessoal, se vocês tiverem dúvida, só dá uma revisadinha aí, tá? Vou deixar aqui, ó. Eu acho que esse aqui também, o número 4, dá pra gente fazer rapidinho. Quantos mols de NaCl estão presentes em 500 ml de uma solução 30 gramas por litro? Então, a gente tem, ó, a concentração que é igual a 30 gramas por litro. E tem a massa molar total do NaCl. Lembrando que a massa molar é a soma da massa do sódio com a massa do cloro. Então, a massa molar dá
58,5 gramas por mol. E a gente tem um volume de 500 ml. Então, ó, volume de 500 ml, trabalhando com litros, 0,5 litros. E eles perguntaram quantos mols que a gente tem. Fácil aqui, ó. Se eu tenho concentração e volume, eu já consigo achar a massa. Então, ó, massa vai ser concentração vezes volume. Então, a minha massa vai ser 30 gramas por litro vezes 0,5 litros. Corta litro com litro. Eu tenho uma massa de 15 gramas. Beleza? Só que ele quer saber a quantidade de número de mols. Então, ó, 1 mol equivale a 58, a gente falou aqui, ó, 0,5 gramas, 15 gramas equivale a X. X vai dar 0,2, quanto que dá? 256 mol. Refaçam esses cálculos, vejam se o professor não errou, que a gente também erra, a gente é humano. Então, são cálculos fáceis que a gente consegue fazer aí rapidinho, tá bom? A concentração molar ou molaridade, a gente já trabalha com a unidade de mol por litro. Lembrando que eu posso substituir esse N aqui do número de mol por aquela formulazinha, massa sobre massa molar. Então, eu chego numa fórmula genérica que é concentração em mol por litro é massa sobre massa molar vezes o volume em litros. Essa aqui é bom, vocês podem usar na maioria dos casos que a gente já pediu massa diretamente no exercício. Então, ó, qual a molaridade de uma solução preparada dissolvendo-se 10 gramas de açúcar, ou seja, já nos deu a massa, a gente já pode usar essa aqui direto. Então, vamos lá. Ó. Então, eu quero saber a concentração de 10 gramas de açúcar, que é a sacarose, que tem massa molar igual a 342 gramas por mol, em 200 ml, ou seja, 0,2 litros. Corta grama com grama, minha resposta vai ser em mol por litro, ó, aqui, ó, mol por litro. Então, na hora que vocês fizerem esse cálculo, a resposta vai dar 0,14 mol por litro. Gente, essa representação mol por litro, ou mol vezes litro a menos 1, é a mesma coisa, tá? Vou deixar alguns exercícios para vocês fazerem também. Vocês podem fazer aí todos esses exercícios que estão com gabarito. Caso tenha alguma dúvida, é só perguntar para mim ou para algum professor, tá? Lembrem-se da fórmula, já, ó, concentração, massa sobre massa molar vezes volume. Não se esqueçam de converter as unidades para que elas estejam iguais na hora de se realizar o cálculo. A porcentagem massa, volume, ela é muito importante porque a gente vai trabalhar com soluções no qual o soluto, né, ou é um sólido líquido ou é um líquido, né, em outro líquido, e a partir daí a gente passa a ter o que a gente chama de títulos. E quando, por exemplo, você trabalha com uma solução massa-volume, vamos supor, eu tenho uma solução 37% massa-volume. O que isso significa? Que a cada 100 ml de solução, 37 gramas são do soluto. Tá? Se eu trabalho com uma solução 4% volume, quer dizer que a cada 100 ml de solução, 4 ml são do meu soluto. Então, vocês têm que guardar isso aí para que a gente faça algumas continhas, tá? Então, ó, qual a concentração em massa e volume, ou em porcentagem de volume, supondo que não há variação do volume final da solução do exemplo anterior? Eu tinha que ter feito aqui, eu não fiz, mas vamos pegar aqui um exemplo, que é esse aqui, ó. Vou fazer para vocês. Imaginem que nós temos, deixa eu até fazer uma outra folha.
Imagine que nós temos uma solução de HCl, e aí como que acontece? Vocês vão no laboratório e vocês acham um frasco na capela. Nesse frasco tem um rótulo. Nesse rótulo tem algumas informações. Então lá nesse rótulo você vai ver assim que a fórmula molecular é HCl, que já vai te dar a massa molecular, e vai falar assim, a massa molecular é 36,5 gramas por mol. Ele vai falar a densidade total, tá, dessa... Vou ter que abaixar aqui um pouquinho. Então ele vai falar que a massa molar é 36,5 gramas por mol. Ele vai falar que a densidade dessa solução que existe lá nesse frasco é de 1,2 gramas por ml de solução, tá? E ele vai falar que existe um título em massa, ou seja, uma porcentagem em massa de 37, ou seja, eu tenho 37 gramas de HCl a cada 100 ml dessa solução. Então, olha só. Se eu quero saber a concentração desse frasco que tem 1 litro, eu consigo fazer aqui como? Por exemplo, olha só. Eu sei que eu tenho 1,2 gramas de solução a cada 1 ml. Eu vou jogar isso aqui para 1000 ml, que é 1 litro, só para a gente saber quanto é a massa dessa solução total. Então eu tenho um total de 1.200 gramas de solução. Só que eu gostaria que vocês entendessem que solução é soluto mais solvente, ou seja, isso aqui me representa 100%. E eu sei, através desse título aqui, ó, que eu preciso do HCl e ele representa somente 37% em massa. Vou usar aqui outra letrinha, porque eu já usei Y. Então, pessoal, quando vocês vão fazer essas continhas, vocês vão lá, pega a calculadora e faz o quê? Nós temos que fazer uma regrinha de 3 aqui, ó. Vai ficar 37 vezes 1.200 dividido por 100. Nós temos um total de 444 gramas de HCl a cada 1.200 gramas de solução. E aí, o que vocês têm que saber? Essa aqui é a minha massa dada. Se eu quero concentração, eu já dei aquela dica para vocês, ó, concentração é massa sobre massa molar vezes o volume. Volume, eu vou usar 1000 ml, que equivale a 1 litro, que foi o que eu utilizei para fazer o cálculo todo, tá? E aí, ó, o que eu vou fazer? Concentração é a massa, que é 444 gramas de HCl, dividido pela massa dele, que é 36,5 gramas vezes mol a menos 1, vezes 1 litro. Corta grama com grama, minha resposta vai ser mol por litro. Vamos lá na calculadora de novo. Tá na dúvida? Você faz o quê? Agora você vai dividir o 444 dividido por 36,5. Isso equivale a 12, ó, vou aumentar aqui, concentração é igual a 12,16 mol por litro. Essa é a resposta. Tá? Então, eu consegui achar aqui a concentração desse frasco só com esses dados. E é o que vai acontecer na hora da prática, ou da hora da prova. Tá? Essa é uma solução concentrada. E eu quero fazer uma diluição dela. E o que é mais ou menos a diluição? A diluição, vocês têm que lembrar o seguinte. Eu tenho um recipiente aqui, ó. E eu tenho o mesmo recipiente aqui. Só que qual que é a diferença? Aqui eu tenho uma quantidade X de soluto com a quantidade Y de solvente. Quando a gente faz uma diluição, perdão,
a gente aumenta a quantidade de solvente, mas a quantidade de soluto ela permanece igual, tá? Então, olha aqui. Seria como se eu tivesse acrescentado aqui mais solvente e a quantidade de soluto ela permanece igual. Então, só para vocês pensarem aqui, ó, o número de mol de soluto aqui, N1, é igual ao número de mol dessa parte aqui, o N2. Só que aqui eu tenho um volume 1, que é totalmente diferente do volume 2. E a fórmula que a gente usa é o quê? Concentração é número de mol sobre volume. Se eu altero o volume, quanto maior o volume, menor a concentração. Então eu estou diluindo. Só que, se eu colocar tudo em função de número de mol é concentração vezes o volume, correto? Vocês não concordam? Se N1 é igual a N2, eu não posso falar que a concentração 1 vezes o volume 1 tem que ser igual à minha concentração 2 vezes o volume 2. Porque a gente acabou de fazer o quê? Só substituindo essa formulazinha, colocando os números aqui dos nossos sistemas. Através disso, a gente consegue fazer o quê? Uma regrinha, que é basicamente uma regra de 3, para a nossa diluição. Então, olha só. Imagina que eu tenho lá a minha concentração 1, que é o meu mais concentrado, de 12,1 mol por litro, aquele HCl que a gente acabou de fazer. Eu quero saber quantos ml dele, ou seja, quantos ml eu preciso pegar desse ácido concentrado para preparar uma solução agora 1,2 mol por litro para um volume de 100 ml. Eu quero saber quanto eu vou precisar pipetar da minha solução concentrada para fazer uma, né, mais diluída. Olha o que eu vou fazer aqui. Só substituir, ó, 12,1 mol por litro vezes o volume 1 que eu quero saber é igual minha concentração 2, que é 1, vou colocar 1,21, que aí já fica na proporção 1,21 mol por litro, vezes o volume 100 ml. Fred, por que você não converteu aí para litro, já que está tudo em litros? Por causa disso aqui, ó. Eu vou cortar mol com mol, litro com litro, minha resposta já vai ser o quê? Diretamente em ml. Então, ó, meu volume 1 vai ser igual a, multiplicando, ó, 121, o quê? ml, dividido por 12,1, que não tem unidade. Então, minha resposta aqui, ó, vou apagar assim para vocês já verem. Minha resposta aqui vai dar quanto? Pessoal, na hora que vocês estiverem fazendo esses cálculos, é importante vocês prestarem atenção, porque a maioria dos erros que eu percebo em minhas provas é dessa falta de atenção, mesmo com a calculadora. Então, se você tiver oportunidade de tempo, não deixe, né, esses erros bobos, né, de falta de atenção passarem. Então, vamos lá. Eu tenho 121, que é quantas vezes mais do que o 12,1? 10 vezes mais. Então, é a mesma coisa aqui, ó. 121 dividido por 12,1 dá 10. 10 o quê? ml. Eu preciso pipetar 10 ml daquela solução de 1 litro para fazer 100 ml dessa nova solução com a concentração 10 vezes menor, que é 1,21. Espero que vocês tenham entendido, porque nós vamos utilizar agora conceitos nesses exercícios de preparo de soluções aqui para frente, de diluição. Eu já adiantei a matéria para que vocês consigam fazer. Tem os gabaritinhos ali. A última coisa que eu vou falar é o que é parte por milhão, bilhão ou trilhão. Vou focar bastante em parte por milhão e bilhão, que é mais utilizado. Ou seja, é quando eu tenho uma quantidade de soluto, né, pela quantidade da minha solução, que eu consigo expressar essas unidades de que forma? Por exemplo, quando eu tenho uma unidade de miligramas por quilo, eu tenho aqui mili, acho que a gente viu na primeira aula, dá 10 a menos 3. Quilo vai dar 10 a sexta, é isso? Não, quilo é 10 a 3, perdão, já estou resolvendo a outra lá.
Então, quando você faz uma divisão de notação científica, é uma subtração dos expoentes, vai dar 10 a menos 6 a resposta. Então, seria 0,01. É uma parte em 1 milhão, por isso que tem esse nome, parte por milhão. E a parte por bilhão já é aquilo que eu estava fazendo agora, ó, é 10 a menos, por exemplo, né? 10 a menos 3 por 10 a menos 6. E aí eu tenho, ou menos 6 não, mais 6. Deixa eu pagar aqui. Que dá o 10, né? Dá o milhão, 0,0000 até dar, né? 10 a 9, menos 9. Então, pessoal, eu gostaria que vocês se ligassem a isso, porque às vezes a gente chega em uma resposta que a nossa concentração ela pode ser expressa em partes por milhão, partes por bilhão ou partes por trilhão. Essas concentrações elas vão ser importantes para nós, por exemplo, quando nós falamos de concentração de fármacos, de enzimas, de algum mineral que é encontrado em água ou como contaminante, venenos, né, alguns tipos de drogas lícitas ou ilícitas. Então, essas conversões em partes por milhão é só você prestar atenção nisso que a gente colocou aqui, ó, que são as unidades utilizadas, tá? Preparo de soluções, como eu disse, se é uma solução sólida ou uma solução que é derivada de solução de um sólido, a gente vai pesar, solubilizar no solvente sem perder nada, transferir isso para um balão volumétrico e aferir o volume final na vidraria específica, que é o balão volumétrico, e aí a gente chega à nossa concentração. A gente vai fazer isso na prática. Para soluções diluídas, o que a gente acabou de fazer? Pipetar de uma solução concentrada para o balão e aferir o volume. Foi o que a gente viu. Né? Aqui tem toda aquela parte que eu expliquei e aqui os exercícios de diluição que são muito importantes. Pessoal, a gente acabou de finalizar essa parte que é muito importante em cálculos. Vocês devem fazer esses exercícios e se surgirem dúvidas, né, nos procure o quanto antes para resolvê-las, para que a gente tenha aí, né, um contato já inicial com essas dúvidas e a gente consiga atender todo mundo, tá? No mais, eu estou disponível caso vocês tenham alguma demanda. Meu e-mail é fredjok@edu.ufop.br, tá? Minha letra é muito feia, então só coloquei ali para vocês não terem dúvida. Qualquer coisa vocês voltam no vídeo que é fredjok@edu.fop.br. Bom, desde já eu agradeço pela atenção. A gente está com essa disciplina em alguns cursos dividido, né, esses conteúdos em tópicos com alguns outros professores. Nós temos aí o professor Daniel, né, comigo na 321, os professores Cláudio e Adilson na 211 e o professor Marcelo e Matheus na 242, se eu não me engano, que é da física. Então, qualquer um deles pode, né, auxiliar nas dúvidas caso elas surjam. Muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com o horário que vocês estiverem vendo essas aulas. Até mais, tchau, tchau.